E aí, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, professor. Sim. Beleza, Bruno, obrigado. Então, vamos lá. Bom, então, vamos lá. Na aula de hoje vamos falar sobre aplicações da integral. Na aula passada, nós aprendemos a integral definida, né? Integral definida, e nós observamos que a integral definida ela dava a área debaixo do gráfico de uma função, tá certo? Bom, hoje nós vamos aprender que, na verdade, você pode calcular a área entre, entre o gráfico de duas funções, tá certo? Né? E também nós vamos aproveitar e vamos fazer algumas aplicações à economia. Na aula de hoje, eu vou colocar apenas os aspectos teóricos, né, dessas aplicações, e vou deixar alguns exercícios. E quando for na aula de terça-feira, a gente faz os exercícios e na quarta a gente faz a nossa prova, tá bom? Então, olha só. São objetivos desta aula. Calcular a área compreendida entre o gráfico de duas funções, certo? Depois, calcular, aí já são aplicações de economia, tá vendo? Calcular o lucro total de uma empresa. Depois, calcular o excedente de consumo e depois calcular o excedente da produção, certo? Eu fiz questão de fazer uma abordagem assim mais didática desses assuntos de economia, porque eu não sou especialista no assunto e eu também não sei o grau de heterogeneidade aí em relação ao conhecimento, né, sobre esse assunto da turma, né, porque é o curso inicial, né. Então eu vou fazer uma abordagem assim bem didática sobre esses assuntos aí. Então vamos lá. Bom, o primeiro caso é um aspecto matemático, que a integral, né, definida permite a gente calcular a área compreendida entre o gráfico de duas funções. Então, está aqui a função verde, está vendo? Que é a função f de x. E está a função em vermelho, que é a função g de x. Então, observe que a função f de x, quando você calcula a integral de a até b de f de x, você obtém toda a área que está abaixo do gráfico dela, está vendo? Que seria essa área cor-de-rosa mais a área em branco, a área do triângulo aqui, está vendo? E quando você calcula a integral de a até b apenas da g de x, aí você calcula a área, né, abaixo do gráfico da g de x, ou seja, a área em branco. Aí, evidentemente, quando você calcula a área, né, calcula a integral de a até b de f de x e subtrai da integral de a até b de g de x, aí é como se você estivesse calculando toda a área, né, e retirando a parte em branco. Aí fica exatamente a área que está colorida, certo? Agora, nós vamos colocar em módulo para garantir que esse resultado seja positivo, tá certo? Porque às vezes a gente não tem o controle do gráfico, né? Às vezes, mas se você fizer, por exemplo, às vezes, nesse caso aqui, se você faz f de x menos g de x, vai dar positivo, tá vendo? É claro, né? Porque é uma área maior menos uma menor. Mas se você faz g de x menos f de x, aí vai dar negativo. Então, por isso que é necessário colocar o módulo, porque a área é sempre um valor positivo, tá certo? Então, está aí o aspecto matemático do cálculo de área entre duas funções. Então, como aplicação, um importante aqui, como você vai resolver esse tipo de problema,
A primeira coisa que você tem que resolver é o seguinte, é calcular esse ponto A e esse ponto B. Como é que acha esse ponto A e como é que acha esse ponto B? Esse ponto A, você acha ele e o B fazendo a interseção entre a reta f de x e a reta g de x, né? Porque observe que esses pontos são pontos onde as retas se intersectam, tá vendo? Ou seja, então você tem que fazer f igual a g. Aí você faz f igual a g, aí você descobre o A, descobre o B. Consequentemente, descobre os limites de integração. Aí depois você faz f menos g, aplica o módulo, aí você modela o problema e depois resolve, tá certo? Então, são 3 etapas na resolução. Primeiro, igualar f a g para achar o ponto A e achar o ponto B. Depois você faz isso, você monta o problema. Qual é o problema? Integral de A até B, f menos g em módulo. E a terceira etapa é exatamente resolver o problema. Então, vamos fazer isso. Primeira etapa, solução. Primeiro, vamos calcular os pontos onde essas funções coincidem. Para quê? Para determinar os limites da região, né? Aquela região limitada. Aí eu faço f igual a g, ou seja, x2 igual a x. Isso aqui acontece se x2 menos x for igual a zero. Isso acontece se somente se x multiplica x menos 1 for igual a zero. Você resolve essa equação aqui, então dá x igual a zero, x igual a 1, tá vendo? Achou os limites de integração. Essa é a primeira etapa da resolução, tá certo? Está suficientemente claro para todo mundo. Segunda etapa, montar o problema, né? Montar o problema. A área é igual ao módulo da integral de 0 até 1 de f, que é x2, menos g, que é x, dx, módulo. Pronto. Agora, a terceira etapa é resolver essa integral. Aqui é a integral, que você montou, de modo bem tranquilo, vai resolver. Então, a integral de x2, 1/3 de x3. A integral de x, 1/2 de x ao quadrado. Aplica nos extremos. Faz x igual a 1, aqui 1, menos, faz x igual a 0, aqui. Faz a continha, aí dá 1/3 menos 1/6, 1/3 menos 1/2, certo? Que dá 1/6. Então, está aqui a resposta. Aquela área é 1/6. Tá certo? Bom, pergunta. Todos vocês entenderam essa resolução, essa aplicação da integral? Posso passar adiante? Ótimo. Ficou muito bem explicado, tá certo? Eu vou colocar essa questão na prova. Eu estou perguntando se todos vocês entenderam, porque essa questão eu vou colocar na prova. Vou dar uma função, uma outra, e vou pedir, calcule a área entre as duas. Aí você vai fazer o quê? 3 etapas, né? 3 etapas. Primeira etapa, fazer f igual a g. Acha os pontos. Segunda etapa, monta o problema. Terceira etapa, resolve a integral. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, vamos abordar agora as aplicações. Tem que ter módulo, porque pode ser que você, ao calcular, ao montar o problema, o resultado é negativo. A integral pode ser negativa, mas quando você fala assim, a integral, na interpretação, eu quero a área, aí tem que ser positivo. Tá certo? Só para você responder melhor a pergunta. Nesse caso aqui, se você faz f menos g, ó, é claro que a área de f, isso tudo aqui, ó, menos a área de g, vai dar um valor positivo, que é essa de cima, tá vendo? Mas se você, por acaso, ao montar o problema, você faz g menos f, por acaso. Você faz g menos f, ó, a área de g é essa aqui de branco, menos a área total, que é muito maior do que a área de g, vai dar negativo. Mas vai dar negativo, mas vai dar negativo, vai dar 1/6, né? Vai dar menos 1/6. Aí, por isso, você tem que colocar o módulo para garantir que dê o valor positivo, tá certo? É só por isso, porque você pode colocar as funções aqui em posições diferentes, aí aqui dentro dá negativo, mas como está em módulo, o resultado final fica positivo. Beleza, vamos lá. Muito bem, agora, aplicação. Lucro total de uma empresa. Bom, vamos chamar de X, olha, a quantidade de produtos, certo? Que a empresa está produzindo, é evidente, né? Então, a função lucro total, que eu estou chamando aqui LT de X,
ela é definida por lucro total, é a receita total menos o custo total, certo? Isso vocês já sabem, talvez desde o primeiro dia de aula aí no curso de economia. O que nós vamos introduzir aqui é que a receita total ela é obtida através da receita marginal, tá certo? Receita marginal é a derivada, né, da receita total. Então, como é que você obtém a receita total? Você faz a integral da receita marginal, beleza? E o que é o custo total? O custo total ele é obtido após a integração do custo marginal, tá certo? Então, para você resolver esse problema, normalmente é dado a receita marginal, aí você calcula a integral enquanto receita total, é dado o custo marginal, aí você integra, obtém o custo total e faz depois um menos o outro e obtém o lucro total, certo? Então, aqui é uma aplicação, né? É uma aplicação da integral indefinida ao problema de calcular o lucro total de uma empresa, certo? Pergunta: está clara aí essa modelagem aí? Tranquilo, né? Muito bem. Agora, um outro problema. Né? O excedente de consumo. O que é isso? O excedente de consumo, que eu vou chamar de excedente C de consumo no ponto X, também conhecido como ganho total do consumidor, ele é, por definição, a diferença entre o que os consumidores estão dispostos a pagar por X estrela, unidades vendidas do bem, e o que eles realmente pagam, tá certo? Então, olha só a definição, tá certo? O que é excedente de consumo? É a diferença entre o que os consumidores querem pagar e o que eles realmente pagam, tá certo? Bom, agora, como calcula esse excedente de consumo? Aí sim, nós vamos denotar poder de a função demanda, P estrela, o preço unitário do produto, do bem, e por X estrela, as unidades vendidas desse determinado bem. E aí, a modelagem desse problema, né, para calcular o excedente de consumo, vai ser a integral de 0 até X estrela, da função demanda, menos o produto do P estrela por X estrela, tá certo? Essa é uma forma, né, de modelar, a forma de modelar, né, o excedente de consumo, e é dado pela agora uma integral definida, tá certo? Bom, vejamos agora um outro exemplo que eu preparei para vocês aqui, e acho que ficou bem explicado, inclusive no livro que eu estava vendo, está um pouco bagunçado, sabe? Mas aqui ficou bem legal. O excedente da produção, que chama-se ganho total do produtor, é a diferença entre que os fornecedores realmente recebem, por X estrela unidade de um bem, e o que eles realmente estariam dispostos a receber, certo? Essa é a definição de excedente de produção, tá? E como calcula esse excedente de produção? Da seguinte maneira: nós vamos denotar por O grande a função oferta, mesma coisa, P estrela aqui significa o preço unitário do bem no mercado, e X estrela é a quantidade desse bem, né, de oferta desse bem, quantidade da oferta desse bem no mercado. Aí, ó, o excedente de produção, né, vai ser o produto P estrela X estrela menos a integral definida da função oferta, né, oferta de X de X. Beleza? Então, são 3 exemplos de aplicações da integral à economia. Um exemplo foi a integral indefinida e agora 2 exemplos da integral definida. E aí, eu preparei aqui 3 exercícios, certo? Nós vamos resolver esse exercício na próxima aula. O primeiro, calcular a área compreendida entre as funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a raiz de x, tá certo? Mas esse vocês podem resolver tranquilamente, que é só seguir o passo a passo, né, do começo da aula, né? É igualar a função f à função g, aí acha os valores, né, que são os extremos, né?
monta o problema e resolve a integral. Certo? Tranquilo. Esse segundo aqui, ó, determina a função lucro total de uma empresa cujas funções receita marginal e custo marginal são, respectivamente, receita R' de x, dado por esse polinômio, e custo marginal, C' de x, dado por esse outro polinômio. Então, o que você tem que fazer? Ó, integra, né? Integra o R', ou seja, integra esse polinômio, acha a receita total. Integra o C', que integra esse polinômio, acha o custo total. Aí depois faz a diferença, né? Receita menos custo, aí você tem o lucro total, certo? Então, assim você vai resolver essa questão. Essa daqui, ó. Essa daqui é um pouco mais sofisticada. Olha como é que nós vamos resolver ela. Eu acho que isso aqui é uma questão bem clássica, sabe? Por isso que eu coloquei aqui, ó. A quantidade de demanda de um produto X, né, em milhares, está relacionada ao preço unitário por Y1, Y é uma função de X, né, dado por esse polinômio. Então, olha só. Nessa primeira frase, eu estou falando de demanda. Então, esse polinômio aqui, ó, que aparece aqui, é a função D, a função demanda. Tá certo? A função demanda. O D de X. Tá? Aí, ó, agora, na outra frase. A quantidade de produto que a indústria coloca no mercado está relacionada ao preço unitário por... Aí outro polinômio aqui, tá vendo? Agora está falando em a quantidade de produto que ela coloca no mercado. Está falando sobre oferta. Então, nesse caso aqui, ó, a oferta, aquele O grande, é esse polinômio aqui. Ó, tá? Aí a pergunta é, determina o excedente de consumo e o excedente de produção no ponto de equilíbrio. Então, o que seria isso? O ponto de equilíbrio, que tá aparecendo aqui, ó, é você fazer o Y1, né, igual a Y2. Ou seja, é você fazer a demanda, né, igual a oferta. Aí, quando você faz Y igual a 2, você faz demanda igual a oferta. Aí, quando você faz demanda igual a oferta, você vai achar, aí você vai ter aqui um polinômio, aí você vai achar a raiz desse polinômio, você vai achar um valor. Esse valor é o ponto de equilíbrio, tá certo? Aí o que acontece? Esse ponto de equilíbrio que você achou, ele faz o papel desse X estrela aqui, tá vendo? Ó, X estrela aqui, ó. Tá? Beleza? Vamos lá. Quando você joga o X estrela na equação de cima, você obtém o P estrela para ser usado na equação da demanda. Quando você joga o X estrela aqui embaixo, você obtém aquele Pzinho estrela para ser jogado na forma da oferta, tá certo? E aí você faz a integral de 0 até P estrela da demanda, para achar o excedente de consumo, e depois você faz a integral de 0 até o P estrela, até o X estrela que você achou, usando essa função oferta, para achar o excedente de produção, tá certo? Então, aí vocês tentam fazer isso aí, vocês vão conseguir fazer, vocês são da área, tá? Mas na aula que vem a gente resolve essas três questões bem direitinho, tá? Para a gente ficar assim, bem tranquilo para fazer a nossa provinha, tá legal? Então, a matéria da prova termina hoje, tá certo? Tá? E o grau de dificuldade da prova, vocês já sabem, né? Não vai ser nada extraordinário, certo? E vai ser uma prova muito elegante, porque nós vamos conseguir colocar na prova aplicações assim, como essa daqui, né? Que é super interessante, né? E tem tudo a ver com o curso de economia, tá bom? E aí, ficou legal a aula, né? Deu um trabalhinho preparar, porque a gente tem que escolher a forma de apresentar o conteúdo e também escolher um conteúdo que seja importante e que seja adequado. Tá certo? Fica tranquilo. Beleza. Raposo, Oi. tem como você mandar amanhã ou alguma coisa assim o resultado do exercício de ontem, só para eu conferir? Eu deixei exercício ontem, deixei. Foi dois que era a mesma equação, só que tinha que achar a área para valores diferentes. Um era tipo em 0 Ah, e 1 e o tá. outro de 1 Não, a tá 2. tranquilo. Beleza. Eu vou fazer esses aí e mando para vocês. Aproveito e mando para os outros também.
Obrigado. Beleza. Então, gostaria de agradecer aí, né, a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado da aula, né? E a gente encerra aí o conteúdo da primeira prova. Amanhã eu mando os da aula de ontem. E na próxima terça resolvemos esse. E na quarta fazemos uma prova show de bola. Combinado?